As diversas questões ambientais e sociais que envolvem a água tornam-a importante para o Enem. A água corresponde a um imenso recurso natural do qual as sociedades humanas necessitam para sobreviver. Em várias partes do mundo, o acesso à água é diferenciado, mas por vários motivos diferentes. Enquanto em alguns países existe uma abundância desse recurso, em outros a escassez leva milhões de pessoas a sobreviverem em condições subhumanas. De toda a água existente em nosso planeta, cerca de 97,5% é salgada e apenas 2,5% é de água doce. Desses 2,5%, podemos estimar que a reserva de água doce do nosso planeta encontra-se distribuída da seguinte maneira: 68,9% encontram-se congeladas nas calotas polares e nos cumes das altas montanhas. 29,9% localizam-se no subsolo, como em aquíferos. 0,9% em outros reservatórios, como nuvens, vapor de água e etc. 0,3% apenas estão disponíveis em rios e lagos. É justamente desse pequeno percentual encontrado em rios e lagos que toda a população mundial depende para sobreviver. O fato da água possuir um ciclo de renovação através do processo de evaporação dos mares, rios e lagos garante a sua renovação. Entretanto, esse recurso vital à nossa sobrevivência está se esgotando. O principal problema está associado à relação entre o tempo necessário para a renovação e o ritmo da exploração dos recursos hídricos. Para se ter ideia, de acordo com os dados do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, em 60% das cidades europeias, com mais de 100 mil pessoas, a água subterrânea está sendo usada em um ritmo muito mais rápido do que ela pode ser reabastecida. Por essa razão, a escassez de água é um problema que já afeta quase todos os continentes. E de acordo com os dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em 2025, cerca de 1,8 bilhão de pessoas estarão vivendo em países ou regiões com escassez de água absoluta. Além disso, mais da metade da população mundial poderia estar vivendo sob estresse hídrico, o que corresponde a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água em determinada região. Os principais usos da água. Em todo o mundo, a maior parte da água que utilizamos destina-se à prática agrícola. Cerca de 70% de toda a água doce é utilizada em irrigação de plantações e a maior parte dessa água não pode ser reaproveitada, pois encontra-se contaminada por fertilizantes e pesticidas químicos. Dos 30% restantes, aproximadamente 20% são utilizados pela atividade industrial em seus processos de produção. Uma das atividades industriais que mais consome água é a produção de couro. Em 1 kg de couro utilizado para produzir roupas e artefatos, como bolsas, sapatos, gasta-se nada menos do que 16,6 mil litros de água. Os outros 10% são utilizados pela população mundial para a realização de diversas tarefas, que vão desde o próprio consumo até a utilização para o preparo de alimentos, higiene pessoal, limpeza na habitação, entre outros. Água potável, um recurso ameaçado. O principal problema da água na atualidade está diretamente associado à falta de água potável no mundo, devido a um gerenciamento inadequado dos recursos hídricos. Os principais responsáveis pela contaminação da água do nosso planeta são a falta de saneamento básico e o lançamento de esgoto doméstico in natura, a descarga de dejetos industriais sem o devido tratamento, a contaminação por produtos químicos provenientes de atividades agrícolas. Nos últimos anos, o consumo de água no mundo aumentou em razão do crescimento populacional, principalmente em países como a China e a Índia. Com um número maior de habitantes, é necessário um aumento da produção agrícola. A estimativa é de que, para alimentarmos cerca de 8 bilhões de habitantes em 2025, será necessário um aumento de 14% no consumo de água, comprometendo ainda mais nossos recursos. Sobre os principais problemas. Apesar da ONU declarar em Assembleia Geral no ano de 2010 que possuir acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, ainda hoje, muitas pessoas nem sequer sabem que é possuir água tratada em suas residências. Parte desse problema está associada à existência de conflitos envolvendo a disputa por recursos hídricos e pelo controle de bacias hidrográficas. Atualmente, a maioria dos conflitos está relacionada às condições climáticas e à existência de rios localizados na fronteira entre países.
o Oriente Médio é hoje a região com maiores problemas de acesso à água potável, devido às suas condições climáticas, já que não predominam climas áridos. Nos poucos países em que existem nascentes de água, esse recurso possui uma importância geopolítica muito grande. Um exemplo de disputa por água existe entre Israel, Líbano, Síria e Jordânia, que disputam o domínio da bacia do Rio Jordão. O Rio Jordão nasce em território sírio, na região das colinas de Golã. E por essa razão, esse território é historicamente disputado entre esses países. Outro exemplo ocorre nas proximidades do rio Tigre e Eufrates, que nascem na Turquia, mas que atravessam países como o Iraque e Síria. O controle das nascentes dos rios em território turco possibilita a construção de barragens para usinas hidrelétricas, canais de irrigação para a agricultura, diminuindo a vazão do rio, o que afetaria o abastecimento dos demais países. A nossa solução é o aplicativo A Hora do Banho. Esse aplicativo ele consiste em algo para cronometrar o seu tempo de banho e contabilizar a quantidade de água gasta. Para medir essa quantidade, você deve preencher algumas informações no aplicativo. Para isso, você deve encher um pote de 2 litros de água no chuveiro e cronometrar quanto tempo ele vai para encher o pote. Cada banho tomado, ele irá cronometrar e te mostrar a quantidade de água gasta. Esses resultados você pode compartilhar com seus amigos, criando uma espécie de uma rede social do banho, na qual você poderá comparar as pontuações com seus amigos e ver quem gasta menos água no banho. Bora testar?